Bom dia. Eu só estou todo aí, mas eu não escuto bom dia. Então, eu queria iniciar. O som está ok? Mais ou menos. O som está ok, pessoal? Na terça-feira o som estava um pouco baixo, né? Não sei se melhorou, a gente fez os ajustes aqui, quer dizer, a gente, no caso, a Folha e o Saúl aqui. Mas, então, eu queria lembrar a questão da gente ouvir os ensinamentos ou praticar, tentando manter o reconhecimento do ambiente como uma terra pura ou como uma mandala. Se a gente conseguir reconhecer como uma mandala de Kuntuzampo, Samantabhadra, é o melhor, com certeza. E que a gente reconheça todos os seres como tendo a natureza búdica. Isso não significa reificar os seres, dizer, bom, todos eles são Budas iluminados, não é bem isso. Assim. Todos os seres têm uma natureza livre capaz de criar confusão. Eu acho que essa é uma parte mais fácil da gente entender. Assim. Os seres todos são capazes de construir coisas que não existem, construir coisas fictícias e viver dentro de realidades ilusórias. Então, isso é a indicação da natureza livre da mente, a natureza luminosa que constrói realidades e identidades no meio disso. Aí nós observamos que não só os seres humanos são capazes de criar esse tipo de coisa, mas todos os seres constroem nichos de realidade, vivem dentro de seus nichos de realidade. Então, tem essa ação da mente, que é a construção do ambiente, e a ação da mente, que é a construção das identidades dentro desse ambiente, e a construção das ações. E, junto com isso, a operação dos sentidos físicos, que reconhece aquilo diretamente, como se aquilo fosse completamente natural. Então, esse ambiente luminoso, extraordinário, ele se espalha em todas as direções, é a essência do samsara. E esses mundos, eles geram ganchos e se interligam. Então, o samsara ele não é alguma coisa plana ou linear, é alguma coisa multifacetada, como se fosse uma esponja de significados em todas as direções, aquilo tudo mudando. Então, isso atesta a capacidade luminosa de construção das realidades de todos os seres. Então, a gente precisaria, se a gente começar dentro dessa compreensão, isso realmente ajuda muito tudo que a gente vai estudar. E o Buda, quando vai falando com Ananda, ele fala numa perspectiva em que o Ananda está com essa dificuldade, ele não está entendendo isso. Então, isso nos ajuda também a compreender o que seria um arhat, porque o Ananda é um arhat. Ele é um arhat mais ou menos assim, eu não quero aqui trazer confusão, mas não fui eu que escrevi o sutra, foi o próprio Ananda que contou tudo, né? Então, ele está ali. O arhat é aquele que, olhando, ouvindo, ele não tem aquilo que em inglês eles estão falando como outburst, aquele surgimento de energias. Aquele surgimento de energias, significados que arrasta a pessoa para cá ou para lá. Os arhats não têm isso. Então, a solidez deles é justamente manter a energia vindo de um modo não condicionado. Esse é o ponto crucial dos arhats. Mas o Ananda, tá certo, ele tinha aquele probleminha das 500 vidas anteriores com a menina aquela. Aí ela apareceu de novo, fazer o quê, né? É assim. Ela veio para testar a prática. Né? É assim. Então, eu acho super bonito isso. Eu queria aqui agora engatar também com um comentário do Iago na hora das perguntas, né?
porque ele trouxe de modo correto, né, essa sensação de que há um problema nas relações, né? Então, eu queria trazer um pouco essa questão, né? Então, quando eu respondi para ele, eu respondi parcialmente, porque eu respondi na perspectiva do próprio Sutra, ou seja, o Ananda é um monge, ele tem votos, então ele não deveria. Então, a questão toda ela está ligada aos votos. Mas se vocês olharem o próprio Sutra, é notável. Eu vi também o Khenpo e o próprio mestre Xuanhua, eles comentando que o Buda não critica o Ananda. Ele não diz, como, Ananda, você é isso, aquilo, você rompeu os votos. Ele não cria uma confusão, não traz nenhum problema. Ele aproveita a própria experiência que o Ananda viveu com a jovem Matanga. A Matanga é a atividade, é como se fosse a casta dela. Ele toma esse fato em si como ponto de partida para o desenvolvimento da compreensão, da visão. Então, o Khenpo, ele descreve isso como um ensinamento que não é propriamente um sutra. Ele diz, na Índia, nessa época, esses ensinamentos eles também eram chamados sutras, mas na perspectiva tibetana, esse ensinamento é um tantra. Então, existem os sutras e os tantras, né? E também os comentários. Mas esse seria um tantra, porque é uma característica do tantra utilizar a própria experiência como base, seja ela qual for, como base de compreensão. Então, em lugar de selecionar o que vai ser experimentado, o que não vai ser experimentado, o ponto central é olhar aquilo que aparece e transformar aquilo em sabedoria. Esse é o ponto. E esse é o roteiro exato do próprio Surangama como um todo. Mas ele começa em que ponto? Ele começa no ponto onde um monge, um arhat, ele, por alguma razão que ele não entende como, ele fica sob o poder das aparências e é arrastado. Então, eu queria fazer esses comentários iniciais. Queria agradecer também a Carol Souza, que correu bastante, junto com o Gui, junto com outras pessoas, para fazer a transcrição do primeiro vídeo do Khenpo Sodargye Rinpoche. Isso está disponível, acho que já está no site da São Paramita. Se não está, vai ser colocado. Então, rapidamente, isso está disponível, né? Então, a Carol correu para isso e ela também adiantou a tradução, o que facilita para mim. Assim, né? Então, a gente vai fluir mais rápido por aqui. A gente fica mais no ponto do próprio do conteúdo, né? Então, eu vou retornar ao início dessa parte aqui, né? Que é a solicitação do Dharma. Quando, enfim, houve esse momento emo do Ananda se encontrando com o Buda, né? Aquele momento. Então, quando o Ananda viu o Buda, ele curvou-se e chorou de tristeza. Arrependia-se por ter se dedicado à erudição desde tempos sem princípio, mas não ter desenvolvido completamente sua prática no caminho. Respeitosamente, ele pediu ao Buda, repetidas vezes, que lhe explicasse os passos elementares que conduzem ao atingimento das maravilhosas práticas de acalmar a mente, do insight contemplativo e da meditação na quietude. Práticas por meio das quais os Tathagatas de todas as 10 direções haviam se tornado completamente despertos. Então, aqui tem um comentário do mestre Xuanhua,
ele que fez a tradução, né? Então ele encontrou essas palavras, ele colocou acalmar a mente. Então essa expressão acalmar a mente seria shamatha. Então ele bota nas notas lá, ele botou as palavras como são. Então acalmar a mente são as 3 práticas. Acalmar a mente, shamatha, ou seja, se elege um foco e mantém a mente calma naquele foco. Mas não há aí nenhuma experiência de qualquer sabedoria elaborada, apenas acalmando a mente. Aí o segundo é insight contemplativo. A palavra seria samapati. Samadhi, samapati, depois meditação da quietude, na quietude. Isso é dhyana. Dhyana é o 6º passo do nobre caminho de 8 passos. O insight contemplativo, essa capacidade de repousar, olhar para as aparências e entender como elas surgem, como elas se manifestam, e surgir o Dharma propriamente a partir das aparências, isso é samapati. E a primeira prática é acalmar a mente. Então, práticas por meio das quais os tathagatas de todas as 10 direções haviam se tornado completamente despertos. Então, eu queria comentar brevemente essa parte, né? Como o Buda diz, então aqui Ananda está lembrando que o Buda falava para ele mesmo, que ele era capaz de lembrar o que o Buda falava, mas ele não era capaz de ver o que o Buda via. Então é como se faltasse samapati para ele. Ele não tinha essa capacidade. Mas ele era um bom aluno. Ele procurava lembrar tudo, mas ele, quando as coisas aconteciam, ele não sabia olhar como o Buda olhava. Essa é a questão. Então, nesse ponto, eu queria trazer também esse convite para vocês praticarem. Eu acho que a gente poderia fazer esses esforços, né? Especialmente nesse início, assim, nesse período de Sakadawa, onde nós vamos ter uma eclipse no dia 26. Sabiam disso? É um dia especial, realmente, assim, né? Porque nós estamos com a lua vermelha, ou seja, a lua está muito próxima da Terra. Então, ela tem essa característica. Aí, na madrugada, que foi quando o Buda atingiu a iluminação, na madrugada da lua cheia do 4º mês lunar, vai ter um eclipse. Na madrugada. Quando o sol tiver, pouco antes do sol se levantar, que é quando o Buda atingiu a iluminação, vai ter o eclipse da lua. Isso é alguma coisa, pessoal. Quem gosta de coisas astrológicas e astronômicas, aí é um prato cheio. É super bonito, no dia da iluminação do Buda. Então, eu acho que é um período assim especial que a gente deveria não só aqui seguir o estudo, mas fazer alguma prática. Eu queria convidá-los especialmente para reconhecer a importância das práticas dos ensinamentos do Satipatthana Sutra. Vocês vejam, no Satipatthana o Buda convida as pessoas simplesmente para sentar e contemplar o corpo. As disposições do corpo, contemplar a mente, as disposições da mente. Ele está introduzindo as pessoas diretamente na prática de Samapati. Ele não está dando nenhuma instrução. Se ele desse uma instrução, já estava o Ananda lá lembrando. Então, agora é como se ele estivesse dizendo, Ananda, é assim, tu senta e olha. O que tu está vendo quando tu olha? Esse é o ponto. Começar a desenvolver essa visão interna. Então, aqui, por exemplo, quando nós começamos a contemplar o corpo, nós vamos chegar nos sentidos físicos também. Nós vamos encontrar diretamente esse tema aqui que a gente está tratando.
Mas na conexão com o corpo, o primeiro ponto não é um ponto cognitivo, propriamente. Não é nenhuma elaboração filosófica. É justamente nós desenvolvermos a capacidade de contemplar, de olhar. Se vocês tiverem a bênção de ter mosquitos ao redor, ou ter uma mosca que eventualmente caminhe por vocês, assim, vamos dizer, num lugar digno, caminhe na mão, assim, né? Não estou dizendo entrar pelo ouvido, né? Mas, assim, um bicho delicado que caminhe, vocês vão sentir esse movimento como se fosse um dragão chegando. Essa questão, ela rapidamente nos conecta com essa pergunta: o que eu vejo quando eu vejo o corpo? Nós não estamos vendo o delicado caminhar de um bichinho de poucas gramas sobre a nossa pele. Nós estamos assistindo um fenômeno explosivo. Então, quando nós olhamos, seja para o que for associado a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, nós olhamos para o que a mente constrói. É a mente olhando a mente. Então, já estou eu aqui dando ensinamento, estragando tudo. Na verdade, nós estamos... O que a gente precisaria ver é isso, né? Então, 7 anos depois, a gente descobre, é isso. Mas, pelo menos, a gente descobriu, né? Fomos nós que descobrimos, né? Segundo o Buda, não é 7 anos, é 7 meses. Aliás, 7 semanas. Aliás, 7 dias. Aliás, 7 horas. 7 minutos. É aquilo. Imediatamente, em qualquer momento, nós podemos ver as coisas. Ou seja, nós podemos... Aquilo está diretamente diante dos nossos olhos. A gente precisaria desenvolver essa capacidade de simplesmente ver. Ver o que está acontecendo. Então, a essência dos ensinamentos é ver mesmo o que está ali. Porque nós vemos, eu ia dizer assim, a quimera que a gente constrói. E a gente pensa que aquilo é o que está na frente. E aquilo parece separado de nós, parece totalmente separado. Então, o pobre do Ananda olhou para a moça, não viu que era inseparável da mente dele. Assim, tem alguns problemas aí. Então, esse é o ambiente no qual nós vamos tratar. Então, quando ele olha, ainda sobre o poder da magia, aquilo se ampliou, né? Então, esse é o ponto. A pessoa não está vendo o outro, ela está vendo, a mente vê a mente. Mas isso já começa nos próprios sentidos físicos. Por vezes, a gente, por exemplo, quando vai estudar o Prajnaparamita, o som está ok, hein? Bom, quando nós vamos estudar o Prajnaparamita, nós estamos lá, forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Esses são fenômenos internos, né? A gente pode imaginar que forma é alguma coisa diante de nós, mas isso já são categorias que ocorrem mais facilmente, é mais fácil da gente compreender que são categorias internas. Mas quando a gente começa a olhar em volta as formas, elas parecem separadas de nós. E assim a gente começa a trabalhar a vacuidade da forma como se ela estivesse lá fora. Mas essas formas, como nós estamos vendo, elas já são a construção que se dá, construção luminosa, semelhante à experiência tátil da mosca. Já é um fenômeno. Aqui, por exemplo, quando eu digo o templo é vazio ou não é vazio, eu já vi o templo. O templo é uma categoria da minha mente. Então, aqui nós estamos dando um passo mais profundo. Nós estamos olhando já o surgimento, como que aqueles surgimentos se dão por dentro dos sentidos físicos, né? Então, a vacuidade ela tem um andar a mais, não só a vacuidade daquela aparência, mas a vacuidade associada ao surgimento mesmo daquela aparência. Eu não começo pensando a aparência está lá, eu já começo olhando como que essa aparência ela surge. Então, esse é um aspecto luminoso da realidade que é incluído
na própria questão. Então, nós vamos seguindo aqui. Enquanto isso, estou seguindo pela tradução da Carol. Quando eu digo isso, qualquer coisa é com ela. Enquanto isso, os bodhisattvas tão numerosos quanto grãos de areia do rio Ganges, junto com grandes arhats, sábios solitários, que são os pratyekabuddhas, e outros das 10 direções, os outros seres que já estavam todos descritos, todos desejavam avidamente escutar. Eles sentaram-se e esperaram em silêncio para ouvir as instruções do sábio. Então, esse ponto eu acho também interessante, assim, porque pode parecer simbólico, né? Eu já tinha comentado isso. Os bodhisattvas tão numerosos como grãos de areia do rio Ganges. Todo mundo ali. Como que vai caber tanto bodhisattva? Se cada um tivesse o volume de um grão de areia, precisava o rio Ganges inteiro de espaço para os bodhisattvas. Aí estavam todos ali reunidos. Como é que é isso? Mas os arhats e sábios solitários, esses estavam ali. Eles não eram tão numerosos como grãos de areia. E havia os seres das 10 direções. Então, isso inclui um aspecto sutil, que é o fato de que a mente primordial, ela não se separa em seres, ela está unida. Então, o aspecto externo, ou seja, a presença dos seres que nós vemos, que nós vemos com a mente comum associada aos sentidos físicos, são os seres que estão ali ao redor. Mas no sentido sutil, é como se todos os seres pudessem ser alcançados, porque essas questões elas tocam a todos os seres em todas as direções. Os bodhisattvas, independente do local onde eles estiverem, eles têm a conexão com esse aspecto sutil. Então, os bodhisattvas, eles aspiram a resolver essas questões. Então, eles estão ali. É como se, no momento que o Buda vai falar, nas 10 direções, o aspecto sutil vai reverberar esses ensinamentos e os seres podem ouvi-los. Então, diante da grande assembleia, honrado dos mundos, estendeu seu braço dourado, circulou sua mão sobre a coroa da cabeça de Ananda e disse a ele e a todos reunidos, a um samadhi chamado o grande e nobre Surangama. Aqui a palavra que é utilizada é royal. Na tradução do Dwight Goddard, ele vai dizer que é o rei dos samadhis. Para nós, assim, o grande e real Surangama não fica direito. Então, a Carol usou nobre, mas ele seria como que o samadhi mais importante, seria o topo das visões. O grande e elevado Surangama, que é enunciado, ele é emitido, ele é emanado desde o topo da cabeça do Buda. E é a perfeição das miríades de práticas. Então, ele é a perfeição, seja qual for a prática, ela vai se aprofundando e culmina no Surangama. Então, o Surangama ele é colocado desse modo, né? Tá certo que diferentes ensinamentos se proclamam assim, né? Eles se proclamam de uma forma muito elevada sempre, né? Mas aqui, quando vocês vão olhar também os comentários do Khenpo, vocês vão ver que o Surangama é colocado como realmente o topo. Né? Mas por que isso? Né? Como que isso surge desse modo? Por que que é
Por que que é tão elevado, tão importante? É que ele é a clarificação de todas as experiências que os seres possam ter, sem selecionar as experiências, sem escolher a experiência. É a clarificação de todas elas como a manifestação da natureza última. Num certo sentido, isso corresponderia, né, paralelamente ao roteiro dos 6 selos, onde nós começamos selando as aparências com a vacuidade e terminamos convergindo em direção à experiência de Dharmata. Então, esse é um ponto super importante. Assim. Se nós formos capazes de fazer convergir toda e qualquer experiência a Dharmata, então isso libera e transforma toda a experiência e todas as aparências em dharmas, em ensinamento. Então, o Surangama vai fazer isso. Então, trata-se de um caminho maravilhoso e esplêndido, um portal singular pelo qual os Budas de todas as 10 direções passaram para transcender o mundo condicionado. Vocês todos deveriam agora ouvir com atenção. Ananda humildemente curvou-se e aguardou a instrução compassiva. Então, aqui também, essas palavras, elas podem parecer palavras do âmbito dos arhats, porque trata-se de um caminho maravilhoso e esplêndido, um portal singular pelo qual os Budas de todas as 10 direções passaram para transcender o mundo condicionado. Então, quando vocês olham transcender o mundo condicionado, é como se a gente estivesse simplesmente abandonando, deixando algo para trás, indo em direção ao mundo puro, deixando algo impuro para trás, que é a perspectiva dos arhats. Eu faço uma coisa e evito fazer outra. No entanto, o próprio conteúdo do ensinamento vai nos levar à iluminação das aparências, não à rejeição das aparências. É um portal através do qual a nossa mente passa a ver as aparências todas e todas as experiências mentais como manifestação iluminada do aspecto primordial. Essencialmente, esse é o roteiro. Estou vendo o pessoal tomar chimarrão aqui e fico pensando, uau, a Paula ali está firme no chimarrão. O chimarrão desapareceu aqui da nossa sala. Foi o efeito Covid. Aí parou o chimarrão. Eu também parei, né? Então, aí nós vamos seguir o texto. E veio essa pergunta, né? Por que Ananda foi incapaz de resistir ao sortilégio, ao feitiço maléfico, mesmo já sendo um arhat de primeiro nível? Isso todo mundo se pergunta. Como? Como é que é isso? Ele vinha praticando samadhi com a mente consciente. Então, isso é o comentário do mestre Xuanhua. Ele vinha praticando samadhi com a mente consciente. Por exemplo, quando ouviu os sutras, ele lembrava os princípios que o Buda tinha falado. Mas a mente da consciência que se lembra dos princípios não pode conduzir à solução mesmo. Assim, quando Ananda se deparou com a influência demoníaca, não foi capaz de reconhecê-la. Aqui, esse aspecto demoníaco não é nem a aparência da jovem matanga, é o fato de que ele perde a lucidez. Ele não foi capaz de reconhecê-la. A mente consciente está sujeita a vir a ser e deixar de ser. Então, a mente consciente, a mente que entende, ela se conecta a alguma coisa, depois ela se conecta a outra, depois se conecta a outra. Cada vez que ela se conecta numa coisa, ela perde a outra. É isso. Então, aqui a gente usa essa linguagem, o foco da mente. Né? Nós temos a base e nós temos o foco. Então, o que acontece? O foco da mente não garante nada. Por quê? Porque
a gente pode entender, mas no momento seguinte a gente vira para o lado, a nossa mente começa a andar noutra direção e a gente perde aquilo. Então, o foco da mente não garante. Então, o que o Buda diz? O Buda diz que o Ananda ele se perdeu. Por quê? Porque o conhecimento para ele está na memória e no foco. Ele não está na base. Ele não olha as coisas como no Prajnaparamita, desde a vacuidade. Ele está olhando as coisas sempre a partir de aspectos condicionados. Então, quando os aspectos condicionados mudam de um jeito para outro, ele simplesmente perde o jeito anterior. Essa aqui é a questão. Então, aqui, o mestre Chuan Hua diz, a mente consciente está sujeita ao vir a ser e ao deixar de ser. Então, ela está sujeita sempre a coisas que aparecem, depois desaparecem. Fenômenos que surgem e cessam. Assim é a mente consciente. Ela não é a mente última. Se, por outro lado, a base da nossa prática é a natureza verdadeira, que nem vem, nem deixa de ser, é incessantemente presente, a base incessantemente presente, podemos desenvolver um samadhi que nem vem, nem deixa de ser. É um samadhi genuíno, que não pode ser afetado por forças externas. E as forças externas oferecem uma aparência ou outra aparência. O poder desse samadhi pode ser vitorioso em quaisquer circunstâncias, agradáveis ou desagradáveis. Em meio a todas elas, então esse é o ponto, né? As aparências agradáveis, o reino dos deuses, desagradáveis, os reinos inferiores. Então, de umas nós temos medo, por outras nós somos atraídos. Em meio a todas elas, pode-se permanecer parado e tal qual se é, completa e eternamente luminoso, que é o aspecto primordial. Então, nós estamos nos conectando a essa base. Isso é o samadhi genuíno. Então, essa descrição de samadhi, aqui, em outros momentos, o Buda vai criticar, não nesse sutra, né, mas em outros ensinamentos, ele vai criticar o samadhi, porque o samadhi é alguma coisa fabricada. Mas aqui ele usa a noção de samadhi como algo que não é fabricado. Ele está usando um outro contexto. Usualmente, o samadhi pertence a essa categoria. Eu me conecto com esse samadhi, daqui a pouco eu perco o samadhi. Eu me conecto numa coisa, depois eu perco. Mas aqui ele está descrevendo algo que a gente não consegue devolver, que é a base primordial. Então, através da originação dependente, nós operamos a partir de bases construídas. Então, a gente tem não só o foco construído, mas a base construída também. A magia não é alterar o foco. A magia é arrastar o outro para uma outra base. Quando o outro está na outra base, o foco começa a produzir aparências e dá significado às aparências segundo aquela base. Mas como nós não olhamos muito a base, nós não temos consciência sobre a base, quando uma magia dessas é produzida, a gente simplesmente começa a operar de um outro lugar e não sabe por que as coisas todas estão de um certo jeito. A gente pode até ter lembranças, mas a gente vai dizer, dentro de nós, as coisas brotam com uma clareza muito grande. Isso é o efeito da magia. A magia nos deslocou a base. Aqui o Buda está quebrando isso. Ele vai nos conduzir à base primordial, aquela que não tem como ser enganada, ser arrastada. É a base incessantemente presente. Essa noção da base incessantemente presente, nos ensinamentos de Hatha Yoga, elas vão ser a finalização do processo. É quando nós vamos dizer que não há meditação a ser feita. A meditação é a não meditação. Por quê? Porque nós não precisamos fazer uma meditação para nos fixar em alguma coisa. Não é um estado meditativo específico, não é um samadhi. É reconhecer a base que nós, mesmo quando estamos perdidos,
ela está operando e ela é o fundamento do surgimento de todas as aparências em qualquer direção. O mestre, o Khenpo, Sodargye Rinpoche, ele comenta aqui e diz: essa parte ela é muito importante. Por quê? Porque ele mostra, nesse ensinamento do Surangama, o Buda, já no início, ele está mostrando, ele está apontando a natureza última. Então, ele diz: existe a operação da mente, que é saltar de um foco, saltar para outro, ela fica saltitando. No entanto, nós estamos focando com a nossa prática aquilo que não vai para cá nem para lá, está incessantemente presente. Então, o Khenpo, ele considera que o Buda está dando uma transmissão. Eu acho importante ressaltar isso, para a gente entender a importância desses ensinamentos nesse ponto assim, também. Então, ele diz: é o samadhi genuíno, que não pode ser afetado por forças externas. O poder desse samadhi pode ser vitorioso em quaisquer circunstâncias, agradáveis ou desagradáveis. Em meio a todas elas, pode-se permanecer parado e tal como se é, completa e eternamente luminoso. Esse ponto, ele tem essa conexão com a abordagem tântrica, direto. Por quê? Porque, vocês vejam, se nós reconhecemos que a aparência como ela se dá, nós reconhecemos essa aparência a partir da base que não oscila, a aparência como ela se dá não perturba a lucidez. Ela, na verdade, ela se torna um exemplo, ela se torna uma manifestação clara de como o samsara opera. É um ornamento da natureza primordial incessantemente presente. Então, esse ponto é que é a iluminação das aparências. Assim, não é uma prática na qual nós vamos cortar as aparências, é uma prática na qual nós vamos iluminar as aparências. Então, em todas elas, em todas as experiências, pode-se permanecer parado e tal qual se é, olhar aquilo como aquilo se apresenta ilusoriamente. E aí se vê o aspecto luminoso dentro daquilo. Isso é o samadhi genuíno. Se situações felizes o fazem feliz e eventos tristes o entristecem, você está sendo influenciado pela circunstância. Se você fica pulando de alegria para a raiva, para a tristeza, para a felicidade, você está sendo influenciado pela circunstância. Em vez disso, deveria ser como um espelho que reflete o que nele aparece e permanece parado. Isso é o que significa ter a sabedoria genuína. Então, nós mal estamos começando, a coisa já está assim, lá em cima. Então, aqui foi o comentário do mestre Xuan Hua. Esse Xuan Hua, vocês podem botar um X na frente, X, U, A, N, Xuan, depois H, U, A, Xuan Hua. Eu gosto desse tipo de abordagem, né? Porque a gente está vendo aqui um mestre chinês do Chan, budismo Chan. Esses ensinamentos eles vão terminar influenciando o budismo Zen do Japão, posteriormente. E, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com um comentário do Khenpo, da tradição Nyingma, ele citando o próprio mestre Xuan Hua. Eu gosto disso, sabe? E a gente quebra esses aspectos sectários. A gente foca as coisas como elas são. A gente não precisa ficar pensando isso aqui é daqui ou de lá. A coisa é como é. Eu gosto também de comentar isso junto com os ensinamentos da tradição Pali, como Satipatthana. Como é que nós vamos desenvolver essa habilidade de olhar?
Nós precisamos parar, pessoal. A gente para contemplando o corpo, contemplando as disposições de corpo, contemplando a mente, as disposições da mente, e aprofundando segundo o próprio roteiro do Buda, no Satipatthana, que não é um roteiro filosófico, é um roteiro de o que olha então. Olhou isso, então agora olha aquilo. Olhou aquilo, agora olha tal outra coisa. Assim, olhar direto. E ele não diz o que a gente tem que ver. Ele deixa para nós o que a gente vê. Então, esse é o ponto. A gente precisa desse olhar capaz de ver. A gente precisa treinar isso. Nós vamos ficar igualzinho ao Ananda. Aquilo está na nossa mente, nós estamos dentro do samsara, com boas ideias, daqui a pouco nós estamos com ideias para cá, ideias para lá, estamos nos perdendo, total. É pegar o lagar. Agora, assim, vamos aproveitar o Sakadawa, vamos resolver isso. Então, o Buda disse a Ananda, você e eu somos membros da mesma família e compartilhamos o natural afeto que existe entre parentes. Na primeira vez que manifestou a resolução de se tornar iluminado, quais foram os atributos excelentes que viu no meu Dharma e que imediatamente o levaram a rejeitar o profundo afeto familiar e o amor conjugal presentes no mundo? Então, essencialmente, o Ananda, ele renunciou, ele se tornou um monge. Então, vocês olham, aí vem o Buda perguntando. O Buda vem com um papo macio, assim, perguntando para o Ananda o que ele viu. Mas o ponto não é assim o conteúdo, mas é como o Ananda vê. Esse que é o ponto, essa que vai ser a conversa. O que você viu? Se é parecido com a conversa que o Buda vai ter com a jovem Matanga. Vai perguntar o que você vê no Ananda que você gosta tanto dele que é casado. Aí ela começa a falar do nariz dele, né, dos olhos, da aparência dele. Então, aqui também, o que você viu que então levou você a fazer os votos? Ananda disse ao Buda, eu vi as 32 marcas de excelência do Tathagata. Se diz que, então, o Buda ele tem 32 marcas. Ele tem rodas do Dharma nas mãos, no solo dos pés, e tem protuberância no topo da cabeça. Ele tem 32 marcas no corpo. Aí o Ananda diz, eu vi as 32 marcas do Tathagata. De tão supremamente maravilhosas e incomparáveis, seu corpo inteiro brilhava como um cristal, produzindo uma radiância de reflexões internas, interreflexão. Frequentemente pensava comigo mesmo que um corpo que apresenta tais marcas não poderia ter resultado de um ato de amor sexual. Por quê? As energias do desejo são grosseiras e nebulosas. Uma relação sexual ela é suja e putrefata e resulta na fusão turva de substâncias procriativas. Tais coisas, isso é a visão do Ananda, vamos deixar isso para lá, assim, vamos entrar nessa avaliação. Assim. Tem outras ideias sobre isso. Tais coisas não são capazes de gerar um corpo com uma concentração de luz púrpura e dourada tão maravilhosa, pura, magnífica e brilhante. Foi por tal razão que admirei o Buda e deixei o cabelo cair de minha cabeça para que eu pudesse segui-lo. Então, o Ananda ele está com a visão perfeita de um monge, assim, né? Ou seja, ele considera que tem coisas negativas e tem coisas positivas. Se eu me afastar das coisas negativas e encontrar as coisas positivas, está tudo resolvido. Ele não entende o aspecto de iluminação das aparências das experiências. Ele não entende isso. Ele está numa prática dual. Como ele está numa prática dual, ele sustenta a prática dele com a mente. Então, ele pode perder isso. Como ele sustenta, ele pode perder. Além do mais, ele é assolado por demônios.
que representam o ressurgimento daquilo que ele quer se livrar. Mas como aquilo é inerente ao processo, à operação, funcionamento da mente dele, ele está sempre assolado por esse tipo de pressão. Então, todos os seres que falam sobre a pureza dual, eles são seres que muito provavelmente, numa vida subsequente, eles vão entrar para os infernos e vão adotar o outro lado. Então, é quase uma corrida contra o tempo. Eles cortam aquilo, mas aquilo tem uma duração limitada. Porque enquanto eles cortam e seguem fazendo aquelas práticas, os demônios seguem assolando eles. Aí, num certo momento, eles podem pensar, bom, os demônios são a realidade. Essa é a vida é assim. Então é isso. Então eu vou trocar de lado. Eu passei por um tempo muito longo fazendo esforços de purificação, mas não resultou. O Buda é um fracasso. Deus não existe. Eu vou trocar de lado, cair na realidade das coisas como elas são. Aí ele afunda num reino de sofrimento mesmo. Aí naquele reino de sofrimento, aquilo corresponde na roda da vida, aquele círculo. Aí ele desce rápido. Aí no meio daquele sofrimento todo, ele pensa, uau, mas as coisas podiam ser diferentes. Aí ele começa a subir. Mas ele não tem um sossego dentro disso. Então a prática dual, pessoal, é um problema. A prática dual, ela tem um tempo de duração. Ela se desgasta. Isso na cultura grega, ela é simbolizado, eu associo isso, né, ao mito do encontro do Hércules com Anteu. O Hércules ele é protegido por Palas Atena. Ele corresponderia ao poder espiritual, ao poder transcendente sobre as coisas. Enquanto que o Anteu ele tem o tamanho do Hércules, igualmente forte, e ele constrói o templo de Gea, da terra, que ele constrói com os ossos daqueles que tentaram derrotá-lo. Então, ele tem um templo feito todo de ossos, dos que tentaram derrotá-lo. Aí, entre os trabalhos de Hércules, está encontrar o Anteu e matar o Anteu. Vencer o Anteu. Então, quando eles se encontram, é como o poder espiritual lutando contra o aspecto material. E eles lutam, só que o Anteu não cansa. Ele tem os pés no chão. A terra, ou seja, a realidade comum, mantém a sustentação dele. E o Hércules, ele começa a cansar. Então, tem um momento que o Anteu, ou seja, a realidade comum, o Sansara, começa a vencer o Hércules. Aí aparece Palas Atena. E Palas Atena diz, o Anteu tem a força dele vinda da terra. Levanta ele do solo. Então, isso seria, olha as aparências do mundo como espirituais, não olha elas como terrestres e algo a rejeitar. Aí o Hércules levanta o Anteu, aí o Anteu perde a força. Então, quando nós olhamos para as aparências materiais e suspendemos as aparências materiais e vemos o aspecto luminoso, a realidade tal como ela é, aquilo perde a força do encantamento enquanto um sortilégio. E aí nós recuperamos a força. Mas enquanto a gente não tem isso, nós estamos lutando contra o Anteu. Então o Ananda está lutando contra o Anteu. Assim, o Anteu aparece na forma de uma jovem matanga. Não precisou nem fazer força. Foi fácil para ela. Quem é que socorreu? Em vez de aparecer Palas Atena, aparece o Buda. Emana da cabeça dele um outro Buda que aparece lá e recita o mantra. E aí eles suspendem a jovem. Mas podia dizer, bom, vou matar a jovem, vou transformar ela em cinzas e espalhar pelo espaço. Assim. Não, ela vem junto, não tem
o caminho não é o caminho de oposição, o caminho é de iluminação. Então, o Ananda disse, o que ele viu no Buda? O Ananda está preso à perspectiva dual. Então, ele vê no Buda alguma coisa extraordinária, mas não vê nas outras coisas a iluminação. Ele vê na aparência do Buda, ele é capaz de apontar. Se ele olhar para o lado, ele não vê mais o Buda, ele olha para frente. Está totalmente dependente das experiências sensoriais. E é isso que o Buda agora vai olhar e vai tentar ajudar o Ananda a ultrapassar. Parece que vai dar certo. O Buda respondeu. O Buda é um bom professor, né? Então, assim, reforço positivo para o jovem. Excelente, Ananda. É. Todos vocês deveriam saber que, desde tempos sem princípio, todos os seres têm experienciado morte e renascimento incontáveis vezes. Simplesmente por não estarem conscientes do entendimento puro que é a natureza essencial da mente verdadeira e perene. Em vez disso, o funcionamento de suas mentes está deturpado e, por causa disso, estão presos ao ciclo de morte e renascimento. Agora, vocês todos desejam inquirir, o próprio Buda, sobre a iluminação insuperável e descobrir a verdade de sua própria natureza. Vocês deveriam responder minhas perguntas honestamente. Então, esse é o ponto. O que seria esse honestamente? O Buda vai dizer, deveriam responder de forma natural, não elaborada, de forma direta. Olhem e respondam. Mas ninguém consegue isso, porque eles começam a procurar na memória, eles começam a procurar em outros lugares, eles não conseguem ver. Por isso que o Satipatthana é tão importante. O Buda diz, sente, inspira e expira, e vai observando. Quando respirou longo, diz, respirei longo. Não é assim. Você está aqui para respirar longo e não respirar curto. Não é isso. Está para respirar curto e não longo. Não é isso. Mas você respirou longo, diz, respirei longo. Você está atento. Respirou curto, diz, respirei curto. E vai observando o corpo. Então, ele aprende a olhar. Observar o corpo não é alguma coisa que resolva pela memória. Não é assim. Agora, sim, eu lembro o que é o corpo. Não, não é isso. Olhe. Esse é o ponto. Então, o Satipatthana é crucial para atravessar isso, atravessar esse obstáculo. Isso é que vai permitir, então, os praticantes responderem ao Buda honestamente, de forma direta, não elaborada. E aí ele diz, porque esse é o caminho que os Tathagatas em todos os lugares, nas 10 direções, percorreram para se libertar de morte e renascimento. Suas mentes e palavras eram honestas e, consequentemente, em todos os pontos de seu progresso, desde o primeiro ao último estágio, eles nunca foram de modo algum evasivos. Eles nunca ficaram olhando por um modo construído. Eles olharam diretamente. Aí eles vão refinando esse olhar direto. Agora, Nanda, eu pergunto, quando, em tua resposta com respeito às 32 marcas de excelência do Tathagata, tu fizesse pela primeira vez, tu tomasse pela primeira vez a resolução de atingir o completo despertar. O que foi exatamente que viu essas marcas? O que viu as marcas? Essa é a pergunta dele. Você falou das marcas, mas o que foi que viu as marcas? E quem foi que as amou e se deleitou com elas? Ou seja, o que foi que viu e o que foi que se deleitou com as marcas vistas? Ou seja, quem é que expressa que apreciou as marcas?
Aí o Ananda começa do lugar onde ele está. Onde é que ele está? Ele está no mundo separativo, no mundo dual. Então, quando a gente olha isso, a gente dá toda a razão para Ananda. A gente acha que o Buda tá assim, forçando a barra. A resposta da Ananda. A resposta perfeita. Ananda disse ao Buda, honrado dos mundos. Eu apreciei as marcas com minha mente e meus olhos. Porque vi com meus olhos as marcas excelentes do Tathagata, minha mente admirou e deleitou-se. Desse modo, manifestei a resolução de me libertar de morte e renascimento. Eu podia dizer uma pergunta boba, claro, é isso mesmo. Aqui, ó, olhei e vi. Aí começa o sofrimento do Ananda, tortura do Ananda. O Buda falou a Ananda, é como você diz, sua mente e olhos foram a razão para a sua admiração e deleite. Alguém que não sabe onde se encontram sua mente e olhos não será capaz de superar a tensão decorrente do envolvimento com objetos percebidos. Considere isso, por exemplo, quando ladrões invadem um país e o rei envia seus soldados para expulsá-los, os soldados primeiro precisam saber onde estão os ladrões. Você está preso ao círculo de mortes e renascimento por culpa de sua mente e olhos. Agora lhe pergunto, onde estão precisamente sua mente e olhos? Então, só tem pergunta óbvia. Aí começa. Localização da mente. O Ananda acha que está tudo muito fácil. O Ananda começa propondo que a mente está no corpo. E aí ainda tem uma teoria, assim, uma coisa linda. Assim, honrado dos mundos. Ananda disse ao Buda. As 10 classes de seres. Está ali. Super sério. As 10 classes de seres em todos os mundos acreditam que a mente consciente reside no corpo. E ao observar os olhos de lótus azuis do Tathagata, eu sei que eles são parte do rosto do Buda. Claramente também são parte do seu corpo. É evidente que esses órgãos físicos que respondem aos 4 tipos de objetos percebidos, são partes de meu rosto. E desse modo, minha mente consciente também, certamente pode ser encontrada no meu corpo. Então, esse é um ponto bem interessante. Aqui, a gente precisaria retornar. Em primeiro lugar, a gente acha que é isso mesmo, né? Porque nós temos uma sensação de que a mente está dentro do nosso corpo. A gente tem essa sensação. Então, aqui, eu acho que a gente deveria... Começou a nossa prática. Ou seja, eu também vejo a mente dentro do corpo. Eu sacudo aqui, eu estou sacudindo a mente. Eu mexo os olhos para cá ou para lá, eu estou vendo através dos olhos. Se eu não visto pelos olhos, quando eu olho para cá, eu vejo para lá também, não preciso dos olhos, então eu vejo qualquer coisa. Mas não, quando eu olho para cá, eu vejo o que está aqui. Quando eu olho para cá, eu vejo o que está ali. Então, abençoado, você vai ter que concordar que a gente vê com os olhos. Então, essa é a nossa experiência. Assim. Então, eu acho super importante que a gente entenda essa operação. Nós vamos precisar cruzar por dentro disso. Nós vamos precisar iluminar a operação de como que os olhos funcionam, como que a mente funciona, como que isso opera. O Buda disse a Nanda, nesse momento, sentado no salão do Dharma do Tathagata, você pode ver o bosque do príncipe Jeta. Onde está o bosque? Esse grandioso e sagrado salão do Dharma. Agora vocês vão precisar ter um pouco de paciência. Por quê? Porque nós não estamos aqui avançando simplesmente por uma descrição filosófica. É fácil fazer uma descrição. A gente deveria sofrer junto com a Ananda.
A gente deveria fazer as transições juntos, transições de visão juntos. Aqui o Buda está conduzindo um processo de samapati, de contemplação direta das coisas, contemplação intuitiva das coisas. Ele está nos ensinando a olhar para dentro. Então ele diz, esse grandioso e sagrado salão do Dharma, com suas muitas histórias, honrado dos mundos, está situado no jardim do benfeitor de órfãos e daqueles sem filhos. E o bosque do príncipe Jetri fica do lado de fora do salão. Ananda, qual é a primeira coisa que você vê do seu lugar no salão? Honrado dos mundos, aqui no salão, estou olhando primeiro para o Tathagata. Também posso ver a grande assembleia. E quando olho para fora, vejo o bosque no parque. Por que, Ananda, que quando você olha para fora, pode ver o bosque no parque? Honrado dos mundos, visto que as portas e janelas desse grandioso salão foram completamente abertas, posso estar dentro dele e ainda assim enxergar longe. O Buda disse a Ananda, é como você diz, alguém dentro do salão pode enxergar longe no bosque e no parque, quando as portas e janelas estão completamente abertas. Agora, seria possível essa pessoa no salão não ver o Buda e ainda assim ver o que está do lado de fora do salão? Ananda respondeu, não seria possível, honrado dos monges, estar dentro do salão e ser capaz de ver o bosque e as fontes, mas não ser capaz de ver o Tathagata. Então, o que ele está dizendo? Ele está com essa coisa. Se a mente é que vê através dos olhos, então a mente estando dentro do corpo, ela tinha que olhar tudo que está dentro do corpo também. Como é que ela está dentro do corpo e só vê o que está do lado de fora? Como é isso? Então, esse é o argumento. Esse argumento ele é o início da conversa, início da tortura. Né? Ele podia tentar abreviar. Ele dizer, não, os seres eles constroem com a mente o que eles estão vendo e veem o que a mente constrói. A mente vê a mente. Isso. Mas ele vai torturar devagar o Ananda. Ananda, o mesmo se aplica a você. Você tem inteligência para entender tudo claramente. Se sua mente, com seu entendimento claro, estivesse dentro do seu corpo, então, a parte interna de seu corpo seria a primeira coisa com a qual ela entraria em contato e da qual teria conhecimento. Existem seres que veem primeiro a parte interna de seus corpos antes de enxergarem as coisas do lado de fora? Mesmo que não pudessem ver seu coração, fígado, baço ou estômago, ainda assim eles notariam pelo menos o crescimento de suas unhas e cabelos, o movimento de seus tendões e o batimento de seu pulso. Por que então você não é capaz de ver essas coisas? E posto que sua mente definitivamente não é visualmente cognoscente daquilo que está dentro de seu corpo, como ela pode ter conhecimento do que está fora dele? Se ela não consegue ver dentro, como é que ela está vendo o que está do lado de fora? E se ela está olhando do lado de fora, ela começa a olhar mais para perto, e como é que ela então para e não consegue olhar para trás? Desse modo, você pode perceber que, quando diz que a mente está consciente e faz distinções, localiza-se dentro de seu corpo, você afirma algo impossível. Ananda curvou-se e o Kempo ele vai dizer,
Ananda era super esperto, ele era super argumentativo. Ele não era, parece que o Buda está torturando ele, mas ele sempre tem uma resposta, sempre tem uma alternativa impossível que o Buda vai ter que provar que é impossível. Mas ele é hábil, ele sempre encontra uma forma de responder. Então, Ananda curvou-se e disse ao Buda: agora que ouvi o Tathagata explicar o Dharma dessa forma, percebo que minha mente deve estar localizada fora do meu corpo. Então, ele segue com essa coisa assim. Por que digo isso? Por exemplo, uma lâmpada acesa, ele vem sempre uma coisa assim profunda, né? Uma lâmpada acesa dentro de um quarto certamente iluminará o interior do quarto primeiro. Então, sua luz se espalhará através da porta e alcançará o salão para além dele. Uma vez que os seres não veem o interior de seu corpo, mas veem o que é externo a eles, é como se a lâmpada estivesse fora do quarto, de modo que não pode derramar sua luz para dentro do corpo. O princípio está perfeitamente claro, e além de qualquer dúvida, está de acordo com o ensinamento último do Buda. Então não pode estar errado, pode? Então é assim, ele raciocina, mas ele não tem certeza, ele não vê, ele raciocina. O Buda disse a Ananda: os monges que me seguiram até Sravasti para receber as doações, sequencialmente, já retornaram para o bosque do príncipe Jeta. Estão comendo sua refeição com os dedos. Então, é assim, eles de manhã, eles foram até a cidade, mendigaram comida, aí retornaram e estão comendo a refeição. Eu terminei minha refeição, mas considere os monges. É possível que todos sintam-se saciados após somente uma pessoa ter se alimentado? Ananda respondeu: não, honrado. E por que não? Esses monges são todos arhats, mas seus corpos físicos, suas vidas próprias e separadas, são distintas. Como seria possível que apenas uma pessoa fizesse com que todas se sentissem saciadas? Buda falou a Ananda: portanto, se sua mente que vê é consciente, discerne e conhece realmente estivesse fora do seu corpo e mente seriam separados e não teriam relação um com o outro. O corpo não estaria consciente daquilo que a mente tem conhecimento. Então, aqui é como se o Ananda estivesse propondo que a mente fosse como um espírito separado do corpo. Se sua mente que vê é consciente, discerne, conhece realmente, estivesse fora de seu corpo e mente seriam separados e não teriam uma relação um com o outro. O corpo não estaria consciente daquilo que a mente tem conhecimento. E a mente não teria conhecimento daquilo que o corpo está consciente. Nesse momento em que ergo a minha mão, tão suave como algodão, a sua mente a distingue quando seus olhos a veem? Ananda respondeu: sim, honrado dos mundos. E o Buda disse a Ananda: então, se sua mente e olhos trabalham juntos para perceber a minha mão, como a mente pode estar fora? Levanta um braço. A mente está fazendo isso intimamente funcionar. E aí, aquilo é visto pela mente. Os olhos veem. Então, como que a mente pode estar fora? Se ela produz esse movimento. Desse modo, você pode saber que quando diz que a mente que é consciente discerne é externa ao corpo, você afirma o impossível. A coisa está complicando.
Então, agora vem um comentário do mestre Chuan Hua. Buda mostra que se a mente que é consciente, sabe, discerne, fosse externa ao corpo, não haveria conexão entre eles. O corpo não estaria consciente da mente, nem seria influenciado por ela. Se a sua consciência estivesse no seu corpo, sua mente não teria consciência dele. Mas se sua mente sabe que os seus olhos estão vendo, como você pode dizer que a mente está fora do corpo? Note, porém, o Buda não diz que a mente está dentro do corpo. Ele já esclareceu esse ponto também. É um engano. Então, a mente não está dentro e não está fora. A coisa está complicada. Ananda apenas não sabe como analisar os ensinamentos do Buda por meio de sua mente consciente, que surge e cessa. Então, essa mente que fica buscando relações, surgimentos, cessações, não está dando conta. Ele não está consciente de sua mente verdadeira, perene. Esse é o comentário do mestre Chuan Hua. Nós vamos parar aqui hoje. Eu vou deixar um tempo para alguma pergunta que possa surgir. A Marta levantou aqui a mão e ela vai falar. Eu acho que o Lama tem que colocar o fone de ouvido. Entrou. Bom dia, Lama. Eu não estou escutando o Lama. Eu não estou te escutando. A Lama está no mudo. Já desativei. Estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. A gente está ouvindo você, Marta. É o Lama que está no mudo. Acho que alguém vai desmutar ele lá. Tá. Só eu que não estou ouvindo mesmo. A gente também não. Ah, é? O Lama está no mudo. O Lama está no mudo. Agora. Marta, pode falar. Ele está mudo. Então, graça, vamos. O que está acontecendo? Marta, você pode fazer a sua pergunta. Quando você terminar a pergunta, ele responde. Tá. É o seguinte. Essa prática de olhar para dentro do corpo, né, ela precisa ser feita sentada em meditação, ou eu posso tentar fazer isso nas experiências diárias. Assim, não vai conseguir todo o tempo, né? Mas quando estou vivendo a experiência, eu parar para olhar quem está olhando, né? E perceber como o meu corpo está sentindo aquele olhar. Pode ser assim? Em qualquer circunstância, pode praticar, assim, caminhando, correndo, nas atividades também. Né? Esse aspecto eu acho muito extraordinário. Quando a gente estiver praticando Satipatthana, vai ter essas oportunidades também, se estiver praticando. Mas eu acho que cada um podia, de vez em quando, levantar o braço e ver como que o braço levantou. Isso não é uma coisa comum. Levantar o braço. Abrir a boca. Espreguiçar. Nada disso é comum. O que a gente está vendo, o que comanda, como que isso se dá.
né, desde o aspecto sutil da mente. Muito obrigada. Obrigado, Lama. Marta. Oi, Lama, bom dia. Eu queria deixar claro para mim, a pergunta de ontem eu fiquei meio com dúvida ainda, se pode-se atingir a iluminação mesmo praticando o ato sexual, porque o Malaquish era casado e tal. Tem algum problema? O ato sexual pode impedir a iluminação? Eu queria deixar mais claro para mim isso aí. Mudo de nuevo. Eu acho que não tem apego nenhum aí. Essa pergunta não tem nada assim. O ato sexual mesmo, ele não vai causar problema, mas se a pessoa tiver com a mente do apego, tiver com a mente limitada, ela não está com a mente clara. Então, a questão toda é como que a pessoa vai iluminar, seja o que for que estiver acontecendo, se a pessoa estiver operando de um modo compulsivo, né? Essa que é a questão. Então, não há, no ato sexual, não há nenhum impedimento. Do mesmo modo, se a pessoa estiver fazendo qualquer atividade no meio do cotidiano, não tem nenhum impedimento. O impedimento é justamente a ausência de lucidez naquilo que está sendo feito. Esse é o ponto. Ok, obrigado. Me ouve? Bom dia. Oi, Lama. Eu queria dizer ainda algumas palavras a respeito disso, né? Quando a gente inicia o caminho e, num certo momento, encontra os ensinamentos da grande perfeição, os ensinamentos de Hatha Yoga, né? Eu acho que surge uma alegria, surge uma sensação de grande liberdade, assim. Especialmente por isso, porque qualquer experiência, ela sendo iluminada, ela produz a compreensão correspondente, está tudo resolvido. Então, a gente acha isso super favorável. Mas, então, quando isso é trazido, a gente já pensa, então, na liberdade natural de todas as aparências, de todas as experiências, de tudo. No entanto, a gente não conseguiu ainda ultrapassar as visões comuns. Então, quando a gente imagina uma liberdade natural, a gente está com uma sensação comum de liberdade natural. É uma liberdade natural que se produz por dentro das experiências condicionadas. Então, essa sensação de liberdade primordial, ela pode ser um obstáculo para a pessoa, como se a pessoa não estivesse realmente entendendo as coisas, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que a ação sexual ela não impede, é como se eu estivesse dizendo também que as outras experiências do samsara não impedem. Mas eu não estou dizendo que isso é alguma coisa fácil, né? Esse diálogo todo do Buda com o Ananda é um diálogo que vai nos ajudar, vai nos conduzir a transformar qualquer experiência na própria experiência lúcida. Esse é o ponto. Mas vocês vão ver como essa coisa é um pouco complicada. É isso. Olá, bom dia. Podemos falar, então? Nós temos uma pergunta aqui.
O Lama consegue nos ouvir? Sim. Obrigado. Bom dia, Lama. É sobre a questão da escolha, o poder da escolha diante do Ananda, por exemplo. Se ele não tivesse perdido a lucidez da escolha ao ver a esposa, ele poderia ter a escolha em casar ou não diante da lucidez, da própria base que não foi perdida. Como é esse poder de escolha diante das formas, das aparências, enquanto a gente não perde a lucidez de que é construído pela nossa própria mente? Nossa situação, a situação do Ananda. Aí tem duas questões. Uma é a nossa situação, outra é a situação do Ananda. Então, o Ananda é um monge, ele tem os votos. Então, vamos deixar isso de lado. Como ele tem os votos, o que ele deveria fazer é seguir os votos. Então, aparentemente, ele não teve a liberdade natural para seguir os votos. Agora, vamos olhar a nossa própria situação, a situação das pessoas em geral. Nós somos leigos praticando em meio ao mundo. Então, a nossa prática ela não é fazer uma coisa e deixar de fazer outra. A nossa prática é a lucidez diante daquilo que nós estamos nos defrontando. Então, se a gente consegue praticar lucidez, aquilo está resolvido. Agora, se a gente não consegue praticar lucidez, aí nós podemos classificar as experiências. Se nós não conseguimos praticar com lucidez, nós vamos inevitavelmente ter a retribuição kármica daquilo que a gente fizer. Porque a retribuição kármica vem justamente pela falta de lucidez. Então, se nós estamos, vamos dizer assim, o pessoal que torce pelo Inter, hoje estão aperreados, né? Porque vão jogar lá contra o Olímpia, no Paraguai, estão considerando aquilo uma situação super grave. Mas os outros não estão, nem pensam sobre isso. Quem não está nessa bolha não pensa sobre isso. Mas como é que a pessoa entrou nessa bolha? Ela tem a liberdade de entrar, liberdade de não estar dentro. Mas a pessoa está dentro da bolha, ela sofre correspondentemente. Né? Não vou nem lembrar o do Grenal do domingo passado. Vou deixar isso assim. Mas isso só faz sentido dentro daquela bolha. Não faz sentido de outro modo. Então, se a pessoa ela não tem a liberdade diante das bolhas, ela não adianta ela evocar a liberdade natural, porque ela está presa dentro das bolhas. Então, ela não consegue fazer prática ali dentro. Ela está presa. Então, nesse caso, os ensinamentos retornam ao nível do karma. Então, seria mais lúcido a pessoa evitar aquilo que amplifica o karma do que simplesmente seguir e depois ter a retribuição kármica que vier, né? Então, esse é o ponto. Então, a pessoa está no meio da confusão. Mas ela pode também pensar, eu não tenho a liberdade, eu não tenho a capacidade de fazer votos e evitar as estruturas kármicas como elas desabam sobre mim. Eu vou ser arrastado. Então, mesmo na circunstância onde a pessoa é arrastada, que é o que acontece com, essencialmente, a totalidade dos seres do samsara, ainda assim os seres vão atingir iluminação em algum momento. Eles vão se batendo aqui, se batendo ali, subindo e descendo dentro da roda da vida, surgindo em diferentes reinos, tendo as experiências aflitivas de todos os jeitos, e as experiências de felicidade, tudo aquilo circulando, mas eles vão lentamente clarificando sua própria mente. Por quê? Porque eles têm a natureza última neles. Então, a liberação é inevitável. Eles vão atingir a liberação. Todos os seres atingem a liberação. Pode levar um longo tempo. Né? Eles vão transmigrando, eles vão atingir a liberação. Então, todos nós estamos protegidos pelos Budas, protegidos pela própria circunstância da realidade tal como ela é. Mas aqui nós estamos olhando como que seria o caminho, como acelerar o caminho. Acelerar o caminho é reduzir o karma, ampliar os méritos,
nas regiões kármicas, né? E tratar de colocar lucidez em tudo que é feito, que é o ponto central do nosso esforço. Assim, mas não há nenhum tipo de circunstância que impeça o caminho. Então, nós já fizemos muitas coisas inadequadas, mas nós estamos aqui, ouvindo o Buda de novo e de novo e de novo. Só o Ananda já não tinha casado 500 vezes com aquela moça. É assim. Então, mas isso não impediu ele de ser monge, estar junto do Buda e estar ouvindo os ensinamentos. É assim. E ainda, além do mais, trazer a moça para ouvir os ensinamentos também, que é uma boa coisa. E ela vai se tornar um arhat lá pelas tantas. Não adianta muito, assim, né? Mas, enfim, do arhat em diante é o caminho mais curto já. Alegria ver vocês. Lama, bom dia, Sanga. Lama, na verdade eu queria fazer questionamentos em duas direções. O primeiro é sobre a nossa atividade da nossa mente mesmo, né? O quão incrível e misterioso é isso. Por exemplo, quando eu vivo um estado de mente particular que eu fico muito curiosa para ter um entendimento maior, que é quando eu estou assistindo TV, que é pouco tempo de vida, né, da correria, eu gosto muito de fazer o Japamala com o Mani Padme Hum. E eu me concentro no Japamala e consigo entender o conteúdo da TV. E eu fico perguntando o que é isso. Por exemplo, lendo, eu não vou conseguir fazer Japamala e ler. Mas assistindo TV, eu faço Japamala, assisto e a mente está ali, plena, nas duas atividades. Então, eu tenho curiosidade, eu fico super curiosa com isso. E imaginava, assim, quando eu poderia fazer essa pergunta a ti, nem imaginava que estava tão próximo disso acontecer. E a outra questão é a conexão da mente com o coração, porque de onde vem o bem-querer, de onde vem o amor que a gente sente pelas pessoas, pelos seres, essa conexão da mente com o coração também eu acho algo assim super misterioso que eu queria ter uma compreensão maior. Gratidão, Lama, gratidão sempre. Está em Pernambuco, Águida? Não, eu moro na Paraíba, em João Pessoa. Sou da Sanga de João Pessoa. Um abraço para o pessoal todo aí. Mas, então, essa prática na qual tu recita o Japamala com o mantra Om Mani Padme Hum, diante das aparências da TV, eu acho muito adequado, muito boa essa prática. Tá certo que quando tu está olhando a TV, tu não está olhando o mundo propriamente, como a gente imagina que seja um mundo externo a nós. Tu está vendo as categorias da tua própria mente diante do mundo. Então, tu está purificando a tua própria mente enquanto a mente que filtra as experiências e que se conecta com o mundo dentro do samsara. Então, essa é uma prática de purificação maravilhosa. Se tu puder realmente manter a visão de mandala compassiva pelos seres, né, e manifestar esse coração, não apenas a mente, manifestar esse coração amoroso, isso é maravilhoso. Eu acho que seria interessante tu seguir contemplando essa tua própria pergunta. Eu vou responder. Mas a origem do coração, devia olhar isso com muito cuidado. Porque ainda que eu responda, isso vai ficar numa memória. Mas é tão valioso tu mesmo poder acessar isso e reconhecer que isso brota da natureza livre da mente diante das coisas e que a compaixão, que é essa manifestação do coração, ela não tem propriamente uma origem condicionada. Ela brota de modo incessante. Ela está incessantemente disponível, do mesmo modo que a natureza primordial está disponível. Um atributo da natureza primordial. Né? Mas eu acho que
o maravilhoso seria tu mesmo contemplar isso e ver de onde que isso está vindo. Assim. Parar e olhar e ver de onde isso está vindo. Obrigado. Acho que nós vamos fazer a dedicação. Né? Então, um abraço a todos. A gente se vê na terça-feira. Vocês podendo, por favor, entrem lá no Satipatthana Sutra, e tem também as explicações que eu dei durante os retiros de janeiro, tanto desse ano quanto do ano passado. Tem várias oportunidades, tem linhas temáticas ligadas a isso. Eu acho que quem quiser avançar, por favor, faça isso. Né? Contemple, aproveite um pouco o tempo. Não precisa ser muito, mas um pouco realmente vai fazer uma diferença. Obrigado. Hein? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Em Lam Chosun, Rin Lam Chezalim Sasun Chapatal Chosun, Wadai Medral do Sun. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carol, por ter me ajudado bastante aqui com a tradução. E obrigado, Saul, a Poli e o pessoal que ajudou na transmissão. Obrigado a todos aqui. Obrigada, Lama. Tchau, tchau.